Se quiser trocar de lugar, que quando a minha mãe for olhar pra você, é o outro lado dela que pega. Olá pessoal, aqui é o Nixon do canal Mão na Obra, um baiano em Portugal, né? Estamos aqui hoje, eu, a Neiva, a dona Neiva, né? Olá. Hoje nós estamos aqui para falar, né, sobre a casa, né? Como nós conseguimos, o preço, né? Que vocês estão tanto esperando esse momento, né? Então hoje nós estamos aqui, viemos aqui hoje domingo, já dando uma capinada ali, um pouquinho do mato. O mato está muito grande aqui, né? Almoçaram aqui, né? Já fizemos um piquenique ali. Então, hoje nós viemos aqui para acampar. Essa semana já vim aqui, coloquei um monte de caixinha de energia, né? Depois vou mostrar para vocês também. Então, nós estamos aqui e vamos falar como nós conseguimos, né, dona Ney? Sim, como conseguimos comprar casa? Primeiro lugar, quando a gente veio morar aqui em Portugal, a gente já tinha uma casa, né? Já do Brasil a gente já conseguiu arrendar uma casa aqui, porque aqui fala arrendar, né? Mas é alugar. E ficamos 3 meses nessa casa. Nesse período arrumei um trabalho e eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de uma casa próximo do meu trabalho, mas que fosse 250 euros. Né? E Deus foi tão maravilhoso que na mesma semana que eu comecei a trabalhar, eu consegui uma outra casa. E quando eu fui ver a casa com a senhoria, eu falei com ela assim, olha, Catalina, eu só saio dessa casa quando eu comprar a minha casa. E coloquei na mão do Senhor. E assim, Deus fez acontecer, né? Deus fez. Eu fui no banco, vi quanto que eu podia pegar de empréstimo. E tem quanto tempo que vocês estão nessa casa de 250? Fez 3 anos em fevereiro. Fez 3 anos em fevereiro. Fevereiro agora de 2025. E aí eu fui no banco, o banco falou, olha, você pode pegar até 80 mil, e a prestação é de 400 e pouco, e assim a gente fui atrás de corretores, né? Passei por vários corretores, e eles, muitos não acreditou na gente, e uma portuguesa, a dona Regina, corretora da Arcada, ela apostou na gente, começou a nos ajudar, e eu falei do jeito que eu queria a casa, né? Primeiro nós não tínhamos nem dinheiro, né? Não, a gente não tinha dinheiro para dar entrada, mas, né, deixamos na mão do Senhor. Como que vocês descobriram que tinha que dar entrada? Porque foi no banco, falou que conseguia pegar 80 mil, com o contra-cheque de vocês, o recibo. E o banco falou que eu teria que ter 10% do valor da casa. E você não tinha nenhum tostão? Nenhum. Aí, nem assim você desistiu? Não desisti. Não desisti porque quando a gente coloca na mão do Senhor, Deus faz acontecer. Foi promessa de Deus, né? Foi promessa de Deus. Do Brasil, né? E... Aí você falou com a dona Regina para ir arrumando casa, você ficou vendo casa sem ter um tostão. Sem ter um tostão. E aí nós começamos a juntar, né? Começamos a juntar ali, juntar aqui. No começo que nós viemos para aqui, a gente pagava a faculdade do nosso filho, né? Do Nixon, lá no Brasil ainda. E eu ainda pagava o empréstimo do meu ex-patrão, né? Que emprestou dinheiro para a gente vir para cá. Porque tudo foi providência de Deus. Nós viemos para cá porque um colega nos chamou para cá, né? O Guto e a Andréia me chamou, arrumou o trabalho, né? Que um colega dele precisava de um pedreiro. Arrumou o trabalho, né? Alugou a casa aqui, arrumou tudo, preparou tudo. E nós viemos pela fé, né? Aí, tipo assim, como Deus já tinha falado que ia tirar a gente de lá, às vezes as pessoas falam, por que eles falam tanto em Deus? É porque é tipo aquele negócio, tudo que você alimenta, você vai ficando forte daquilo. Então nós nos alimentamos de quê? A fé em Deus, né? É o que nos deu a vida. Então, através disso que nós viemos, porque Deus falou assim, vamos tirar você daqui. Então viemos pela fé. Chegamos aqui, fomos pagando aluguel, pagamos a faculdade do Nixon, pagamos o ex-patrão, né? Depois que acabou de fazer tudo isso, né? O Nixon acabou a faculdade, se formou, acabamos de pagar o ex-patrão, e aí foi onde nós já estávamos procurando, né? Procurando a casa. Procurando a casa.
E nisso nós não tinha nem, às vezes, no começo não tinha nem carro para andar, andava a pé. A Andava a pé. Querendo comprar casa. Querendo comprar casa. Aí depois compramos um carrinho, que nós estamos ali, um carrinho, né, usado, né? Mas é bom. Mas Qual que é bom. o ano do carro? O ano é 98. 98, 99, 2000. 2000? É. Hum. Em tudo isso, o carrinho foi 1.300 €, né? Também não tinha dinheiro para comprar um Não tinha, carro, não, tá? Pegamos emprestado na metade. Não tinha, não. Eu cheguei pro Seu cara, Antônio, né, seu Antônio? Emprestou metade. eu cheguei pro cara e vi o carro vendo. Eu falei assim, olhei assim, filmei, mandei pro meu marido, falei com o cara, eu quero esse carro. Aí o rapaz falou assim, não, mas você não vai falar com seu marido? Não, eu falei, não, eu quero esse carro. Falei, só tem uma coisa, eu não tenho dinheiro. Mas eu falei, tal dia eu vou ter um pouco, mas faltava o restante. Aí a gente tem um casal de amigo português, muito gente boa, o seu Antônio e Dona Adília. Que já foram apresentados aqui no vídeo. Já foi apresentado aqui no vídeo passado. Vou deixar aqui no final para vocês conhecerem eles. E o seu Antônio nos emprestou o dinheiro e conseguimos comprar o carro. Aí, mas não é do carro que a gente quer falar, a gente quer falar da casa. Isso a gente fomos, né, a dona Regina, né, foi procurando as casas e foi mostrando para a Neiva. Aí a gente saía para procurar junto com ela, olhar, não gostava, olhava. Olhava a casa, entrava, via. Aí a colega da Regina, da imobiliária. Da mobiliária, eu não me lembro o nome dela agora. Aí ela viu essa casa e falou assim, Regina, essa casa é do jeitinho que a dona Neiva quer. Mas ela não me conhecia também, não. Mas a Regina passou para os colegas o que eu queria, né? O jeito que eu queria. E assim foi. A Regina marcou com o dono da casa, viemos ver a casa, e nisso que eu vi, eu falei com meu marido, é essa casa que eu quero. E aí, tipo assim, pegamos, né? Porque como eu mexo com obra, trabalho de pedreiro, eu falei, nós vamos pegar uma casa dessa, as condições que a gente tinha do financiamento, né? Não poderia pegar mais para comprar uma casa melhor. Falei, vamos pegar, como eu sei mexer, vou mexendo aos poucos. E assim nós fizemos, né? Aí pegamos, e nisso nós tínhamos dinheiro de dar entrada, mas faltou uma coisa. Faltou dinheiro de pagar os documentos, a gente não sabia disso. A escritura. É porque a partir do... Não é comprar. Quando você vai comprar, começa a aparecer. Pagar uma coisa, pagar outra, pagar a entrada, pagar isso, pagar aquilo, pagar, né? E aí o que acontece? Eu conversando com o nosso amigo de novo, o Guto, né? E o esposo da Andréia, né? Aquele Guto que nos trouxe para cá, nos convidou para vir para cá. Eu conversando com ele, falei, Guto, agora tem que arrumar o dinheiro de pagar os documentos, né? Aí ele falou assim, espera um pouquinho, nós temos um dinheiro guardado aqui, que é para mexer na obra aqui em casa. Por enquanto nós não precisamos, então eu vou te emprestar, depois você me paga. E assim fez. Né? Até nisso Deus vai providenciando tudo. Ele nos emprestou o dinheiro de pagar os documentos, e nós pagamos esses documentos, fomos lá, fizemos tudo, né? Pagamos. Então a gente tinha que dar 7 mil de entrada. E no caso, total para a escritura da casa, documentação toda, foram 9 mil euros. Então, foram 2 mil e pouco. Olha o valor da casa, vocês vão falar agora. O valor da casa foi 70 mil. Então, a casa foi 70 mil. Tem que dar 10% de entrada, que foi 7 mil. O valor da prestação a gente vai pagar em 17 anos, 448 euros. E tem um outro detalhe aqui em Portugal também, né? Que quando compra casa para reformar, é obrigatório pegar um empréstimo de dinheiro para reformar a casa. Isso, né? Isso, o engenheiro veio, olhou a casa todinha. Como a casa não tinha casa de banho, né? Que é o banheiro. Ele olhou tudinho e cada cômodo ele botou um valor, né? A casa de banho vai gastar uns 3 mil euros. O chão. Então, resumindo, vamos pegar de empréstimo para reforma. Para reforma, 12 mil euros. Vai ficar junto, entendeu? Vai ficar junto, diluído. Não, mas a prestação da casa é 448. Mais o dinheiro que a gente pegou para a obra. E outra coisa, quando vocês vieram aqui, escolheram essa casa, falou, é essa que a gente quer. Como que é a história aí da prefeitura? Conta aí.
Aí eles têm que ir primeiro, Na Câmara. Não é só querer uma casa e querer eu vou Ah, comprar. é. eles têm que Não adi- ir, vai procurar, eles procuram ver se a prefeitura ou o No estado caso, a Câmara, vai querer comprar, a né? casa. Se eles não comprar, aí eles vendem pra gente, mas aí eles têm que procurar, tipo, foi lá em Oliveira do Bairro e também nos lugares perto, entendeu? Nas prefeituras. É, Porque a preferência a de preferência. comprar as casas é da prefeitura. Porque a casa tem mais de 100 anos, é isso? Tem. Se for casa mais nova, Aí eu não sei. não sabe, né? Não sei, essa casa tem Então, mais de 100 essa casa aqui em específico, a preferência era de vender para prefeitura, Que no para caso, Câmara. Aqui é Câmara. Aqui fala Câmara, né? Então, Aí, como eles não quiseram, né? eles não tiveram interesse. Aí eles passaram para nós. Né? Ainda teve isso ainda. E tem Não é- essa casa também, já tinha alguém na frente, né? Tinha. Tinha o nosso vizinho aqui Da da frente. frente, né? Que Ai, nossa. o nosso vizinho aqui da frente, eles têm restaurante, a linha verde e tudo. Eles iam comprar essa casa para poder fazer quartos, muitos quartos, né? Para alugar, Isso. né? E aí já tinha até projeto e tudo. Porque a esposa do cara é arquiteta, né? Arquiteta, já Uma tinha projeto canadense. e tudo. E ela mostrou pra vocês o projeto Mostrou. todinho, de tudo pronto, pra virar tudo quarto pra alugar. Ia fazer um dinheiro. Só que aí, graças a Deus, né? O Senhor já tinha separado para nós e para honra e glória do Senhor, estamos aqui, né? E antes da casa, da gente ter a casa, no dia que a gente veio ver, encontramos uma carroça aqui bem antiga, né? Que eles carregavam uva, o boi puxava. Eu falei com o senhor, essa carroça eu quero que o senhor deixa. Mas eu nem sabia que eu ia conseguir a casa. E a carroça tá ali a carroça. Mas ali. uma hora eu É vou... aquela ali? Que tá no meio da bagunça lá. Depois eu vou mostrar. Isso, mas então é porque era de Deus mesmo, é de Deus, e a gente está devagarzinho trabalhando, mexendo, porque é só o marido que mexe, né? Eu só fico aqui de apoio, porque eu não sei fazer nada. Apoio moral. Apoio moral, ou tento capinar um pouquinho, não aguento também. E o processo... não de procura da casa, porque foram mais de um ano procurando. Mas o processo de falar, é essa casa que eu quero, para chegar a pegar a chave, foram quanto tempo? E a Regina mostrou a gente, se eu não me engano, em abril. Aí ficou no processo do banco, que o banco tem que fazer os papel, né? Aceitar, tudinho. Aí a gente foi em abril, maio, junho, julho, em agosto a gente pegou a casa. Pegou a chave. Pegou a chave da casa. Então não é de uma hora para outra. Não, tem que ter paciência. O banco também demorou, né? O banco demorou, aí ficou um tempo. Mas de repente Aí vai para a prefeitura também, ver se eles querem. Aí o banco depois foi uns 4 meses. E a gente voltamos lá de novo para poder fazer a papelada certinho para poder eles comprar, né? E aí essa questão do engenheiro, ele veio aqui, viu tudo que tinha que fazer, liberou o dinheiro. E aí, daqui um tempo, ele volta para ver se foi tudo feito, né? Aí... Quando tiver reformado, ele vem olhar para ver se o dinheiro foi gasto naquilo que eles falaram. Né? Isso, porque a gente tem que mostrar a nota fiscal, tudo direitinho. E depois também de tudo pronto, essa casa vai valer bem mais, né? Com esse espaço todo aqui. Um outro vídeo vai falar as intenções, né? Isso. Do que fazer aqui. Isso. Mas é isso aí, pessoal. Né? Então, você já sabe o preço, né? Foi 70 mil, mais as entradas, né? De 10%. Mas a gente vai ver direitinho a metragem. Vê, né? Pra gente colocar aqui. No próximo vídeo, a gente vai falar também as metragens. O tamanho do espaço aqui, que é muito grande. Bem grande. Então, pessoal, é aquele negócio, né? Quando a pessoa fala, mas tanto que fala em Deus, mas é assim, o plano de Deus, quando ele promete, não importa. Para nós virmos para cá, foi mais de 10 anos a promessa de Deus, né? E a gente foi botando, as pessoas não acreditavam, a gente fomos acreditando, até quando chegou a hora, Deus providenciou tudo, e hoje nós estamos aqui, né? Então, às vezes a pessoa, mas por quê? Aí tem gente que fala assim, mas por que ele deixou lá uma casa boa no Brasil? Só que aquele negócio, né, gente?
O salário que a gente tinha lá, tinha um salário bom, né? Eu, minha esposa, meu filho trabalhava. Uma casa muito boa, A casa a gente ainda tem, tá? A gente tem não a casa vendeu, lá, não. né? A casa muito boa, tá arrendada lá. Então, tá, então é isso aí, gente. Então a casa custou esse valor, 70 mil. A gente paga a prestação 448 mil, 17 anos para pagar, porque também tem a idade, tá? Conforme a idade da pessoa, do casal. Aí eles vê a idade maior, né? Para poder ver a quantidade de anos. Quem é mais novo consegue pagar em mais anos. Mais anos. E aí cai o valor da prestação. Isso. E pega um empréstimo mais alto, né? E pega um empréstimo mais alto, é Eu exatamente. tô te falando. E outra coisa, e esse valor dessa prestação é um valor muito bom, porque eu, por exemplo, eu pago 410 de aluguel. Pois é. Vocês estão pagando 440 e pouco numa coisa que é de vocês. E é aquele negócio, você vai pagar uma coisa que é nossa, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tenho medo de ficar... Se você ficar desempregado, tu vai ter que trabalhar para pagar teu aluguel. Então, você vai ter que se virar para trabalhar. E outra coisa, que esqueceu de falar, que é obrigatório ter um seguro da casa, né? A gente tem o seguro, na hora o banco já faz. Tem o seguro da casa também, entendeu? Obrigada a ter o seguro da casa. Ainda mais aqui, como a casa era velha, né? Da casa e aqui é um lugar ótimo. A gente daqui um minuto a pé, né? Mais ou menos isso. A gente tem supermercado, farmácia, posto de gasolina, tem loja. Café. Café. Café que é cafeteria, né? Café que é cafeteria, bar, pizzaria. Entendeu? Então, tem tudo aqui. A igreja matriz aqui do bairro. Isso, entendeu? Então aqui a gente tá no centro mesmo de Mama Rosa, bem no centro. Às vezes a pessoa fala, mas é uma vila, mas você tem de tudo. Passa o autocarro aqui, né? Que no caso é o tem ônibus. Autocarro, né? Tem tudo aqui. Então Deus preparou tudo direitinho pra gente, tanto é que o mesmo autocarro que eu pego para ir para o trabalho é o que vai passar aqui. Então, a casa é em Mama Rosa, que faz parte de Oliveira do Bairro, que faz parte de Aveiro. Isso aí. Muito bem. Sabia, a dona Neiva, quando ia trabalhar antigamente, era embaixo de chuva, na bicicleta, né? Os cachorros correndo atrás. Agora tem um autocarro que vai, né? Quando ela não vai comigo de manhã e volta de autocarro à tarde. Isso. E eu pago bem pouquinho de autocarro, de ônibus. Fica na paz. Nunca desista dos seus sonhos, porque com a minha idade que eu tô, eu consegui realizar sonhos, que era o meu sonho vir para a Europa, vir para Portugal. Então, sempre colocando Deus na frente em tudo, porque Deus faz acontecer. No Brasil, o que falava para você? Você já estava velha, você ia largar tudo. Mas isso é para o próximo vídeo. Como resolvi vir, entendeu? E o que eu ouvia das pessoas, mas eu amo todas as pessoas, mesmo eles ter falado o que falou, mas a gente vai relevando. Ele vai levando, e é uma experiência para vocês, porque muitas pessoas são negativas, mas a gente não pode deixar a nos abalar. E assim, estamos aqui, graças a Deus. Deus nos está honrando nesse país maravilhoso. Se ele prometeu, ele cumpre. Isso, eu só tenho que agradecer os portugueses e esse Portugal maravilhoso. Tem muitos portugueses aqui que estão assim, nos ajudando muito, né? E eu tenho que agradecer aí. Pessoas muito boas, né? No trabalho, né? Pessoas amigas. Então eu tenho que agradecer aí e Deus abençoe cada uma dessas pessoas que estão aí ajudando a gente aqui. Portugal, eu te amo! Um abraço.